Seja muito bem-vindo ao quadro Pátria em Foco. Eu sou a Tefi Ferrari e este é o seu canal Vista Pátria. E não vai esquecer, hein? Curta, comente e compartilhe para que a gente atinja muito mais pessoas. Bora lá para a entrevista? Vamos agora ter coragem, agora tentar conscientizar a população a ter menos medo. Por isso que é importante liberar a medicação nos estágios iniciais, para a população é mais segura. Tá, mas se eu pegar, mas eu sei que tem cura. Né? Mas enquanto a gente não der esse conforto à população, nem a própria população vai querer, porque já está apavorada, não vai querer sair. Então, eu acho que agora o trabalho mental que a gente tem que fazer na população é o inverso. Mais de 70 mil pessoas no Brasil já foram curadas. Por que elas têm que ficar dentro de casa, passando fome, passando esse sofrimento, essa angústia toda? Não tem justificativa. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Tefi Ferrari e hoje nós vamos bater um papo sobre o remédio do Bolsonaro, né? Então vamos conversar um pouquinho com uma médica sobre isso, para ver aí o parecer dela, para a gente desmistificar aí algumas coisas, enfim, eu acho que esse papo vai ser bastante produtivo. Então, hoje eu convidei a doutora Fernanda Ananias. Ela é médica socorrista, trabalha no setor de emergência, é conservadora e declaradamente pró-uso da hidroxicloroquina. Fala, Fernanda, tudo bom? Tudo bem, pessoal do Vista Pátria, gosto muito do canal, estou muito feliz por poder participar e agradeço o convite, Tef. Muito obrigada. Então vamos lá, Fernanda, vamos abrir os trabalhos falando um pouquinho sobre como é trabalhar aí nesse fronte de guerra contra a Covid-19. Então, Tef, eu trabalho no centro de triagem do coronavírus. Eu não trabalho no CTI, né, nem no centro onde ficam internados os pacientes. Eu faço a triagem, que é onde tem um fluxo até maior de pessoas passando, porque qualquer coisinha, qualquer sintoma, todo mundo passa por lá. Né? Diarreia, só diarreia, vai para lá. Então, é uma quantidade grande de gente que a gente está atendendo. Então, é onde eu tenho mais experiência mesmo com o Covid, apesar de eu dar plantões em outros lugares também, só que aí eu atendo de tudo, né? Não é só a Covid, tenho atendido outras coisas também, como sempre atendi. E tem sido, onde eu trabalho, pelo menos, ainda tem sido tranquilo, comparado a, talvez, grandes centros, né, como Rio de Janeiro, São Paulo, outros lugares que estão tendo mais casos e mortalidade. Onde eu trabalho é interior do estado, né, do Rio, então ainda está bem tranquilo. Tá? Essa loucura que as pessoas falam, dizem que está acontecendo nesses grandes centros também não. Você tem feito um trabalho bem árduo aí, comentando, trazendo à tona algumas informações que às vezes são escondidas, né, que o pessoal não quer que vá a público. Conta um pouquinho como é que está sendo a rotina dos médicos, como é que é essa interação que você tem visto aí. O meu grande clamor nas redes sociais é porque eu trabalho no SUS, eu não trabalho em nenhuma rede particular, eu não trabalho em convênio, não tenho consultório particular, eu trabalho no SUS, sempre trabalhei no SUS. Então, a gente que trabalha no SUS depende do protocolo do gestor local para poder trabalhar. E se o gestor, né, o secretário de saúde da cidade, diz que o protocolo é X, a gente tem que seguir esse protocolo. E isso tem sido muito difícil para a gente que está trabalhando no SUS, porque a gente quer prescrever medicação, mas a gente não tem o respaldo nem local e nem nacional. E isso tem sido muito angustiante para a gente, porque até os pacientes, às vezes, querem a medicação, querem as medicações, e a gente está basicamente proibido, né, de passar. As pessoas não entendem muito bem isso, dizem que você é médica, você tem o direito de passar, o Conselho Federal de Medicina já liberou. Na verdade, o que eu considero que o Conselho fez e o Ministério da Saúde fez foi
até uma certa covardia com a gente, porque deixou o nosso na reta e tiraram os deles, né? Porque, se você for ler direitinho, o Conselho Federal de Medicina, ele autoriza você a prescrever a hidroxicloroquina, mas ele não recomenda. Ele só diz que ele não vai entrar contra você na justiça, mas um paciente pode. O paciente pode, a qualquer momento, entrar com você na justiça, fora o que a gente pode sofrer se a gente burlar esse protocolo local, a gente pode perder emprego, né? A gente pode sofrer perseguição política, e eu sei muito bem o que é isso, tanto que eu não trabalho na minha cidade, e então está sendo muito angustiante por isso que eu peço tanto ao Ministério da Saúde para ter um protocolo nacional que libere, como está tendo agora em vários países, né, estão adotando a hidroxicloroquina, finalmente estão adotando, e vendo resultados, né, Itália está sendo um deles. Então, por que a gente, que foi um dos primeiros a falar sobre a hidroxicloroquina, né, a gente já tinha medicação disponível, por que a gente está perdendo essa chance? A gente já perdeu a chance de ouro de ser o exemplo do mundo. Então, a gente continua perdendo, e perdendo pessoas. E isso está sendo muito angustiante. Então, com o protocolo nacional, a gente teria um respaldo maior para burlar, inclusive, o protocolo local, entendeu? Uhum. E como é que é esse protocolo local? Ele vai de hospital para hospital? Ele é regional? Então é num município que tem algum protocolo? É estadual? Como é que funciona esse protocolo? O protocolo no SUS é a cidade, a Secretaria de Saúde da cidade que escolhe o protocolo, que faz o protocolo. E só que numa cidade tem hospitais particulares, de convênio, cada um desses aí já tem um protocolo próprio. E no SUS, né, nos lugares que eu trabalho, o protocolo, eu acho que ainda na grande maioria dos locais, no Brasil, o protocolo essa pessoa chega com algum sintoma gripal e é atendido, de fato, com sintomáticos e mandado de volta para casa. Esse é o protocolo que a gente, teoricamente, tem que seguir. A gente manda para casa, se for muito suspeito, se tiver com sintomas mais, eu não digo graves, mas mais evidentes, tipo, já está perdendo o paladar, está perdendo o cheiro, teve história epidemiológica, teve contato, que isso agora está muito comum, olha, meu marido já pegou, está internado, ou, enfim, teve contato com alguém que deu Covid positivo, convive com alguém, que está cada vez, né, mais comum. Então, quando a suspeita é maior, a gente solicita o exame. Aí a gente manda para casa com sintomáticos, dependendo, a gente pode até passar uma azitromicina, né, o zinco, a gente tenta passar alguma coisinha ali além de dipirona, e xarope, se for o caso, para tosse. E se a pessoa fala para a pessoa se isolar, dá o atestado, orienta sobre o isolamento domiciliar e orienta, se você piorar, você retorna. E isso que é muito frustrante, né? Mesmo quando a gente pede o exame, porque o exame, pelo menos nos lugares que eu trabalho, a gente não consegue fazer no mesmo dia. Tem que marcar. E, então já perde um pouco a janela ideal para iniciar a medicação. As medicações, não digo nem só uma medicação. E então ele marca, então ele volta outro dia para fazer o exame. Graças a Deus, até que onde eu trabalho tem sido feito bastante por dia lá, estão fazendo bastante. E a gente só pode passar a hidroxicloroquina, na verdade, nem eu, mas é para o paciente internado, que quando chega lá, ou na triagem, onde eu trabalho, se ele tiver estável, com poucos sintomas, saturando bem, com oxigenação boa, a gente manda com sintomáticos para casa e orienta, fala para voltar a se piorar. Se ele voltar, ou se ele já chegar mais grave, a gente encaminha para um hospital de referência, que ele vai ficar, né, internado, fazer os exames, tomografia, tudo, e os exames talvez saiam no dia. Então, aí lá, sim, já pode, os médicos que estão nessa outra unidade, mais avançada,
eles já podem prescrever a hidroxicloroquina, mas numa fase um pouco mais tardia que já não faz tanto efeito, como a gente já sabe. Então, né, isso que é estranho, porque quando o paciente já está num estágio muito grave, e às vezes ele já está usando ventilação mecânica, então ele já está bem prejudicado mesmo, ele já está bem fraquinho, o pessoal quer administrar a hidroxicloroquina, mas não teria um efeito muito melhor se você administra nos primeiros dias? Como é que funciona a administração desse medicamento, Fernanda? Sem dúvida, porque, aliás, esse é um questionamento que eu fiz esses dias. Se as pessoas que são contra a hidroxicloroquina estão tão certos de que não adianta nada, por que eles colocam, então, no protocolo na fase avançada? Então, não devia nem estar no protocolo em hora nenhuma, se eles tivessem tanta certeza assim. Só que acontece, a hidroxicloroquina, ela age diretamente contra o vírus. Então, ela age na fase de replicação viral, né? Quando a pessoa tem um contato com o vírus, e ele vai se replicando e vai aumentando a carga viral e vai se infeccionando, né? Então, é aquela primeira fase, de mais ou menos uma semana. Então, é nessa fase que é o ideal começar com a hidroxicloroquina, porque ele vai agir diretamente diminuindo a carga viral. Ele diminui a quantidade de vírus no organismo. Então, talvez a pessoa nem evolua. Provavelmente, a pessoa não vai nem evoluir para um segundo estágio, né? A hidroxicloroquina, existem vários estudos dizendo que as formas como ele pode funcionar. Uns falam que a hidroxicloroquina evita replicação viral, outros que ele mata diretamente o vírus mesmo, modificando o pH da célula, e outros falam que ele não consegue se ligar à célula, ou à hemácia, no caso, também. Então, o oxigênio não tem problema mais em ser transportado, que a gente já viu também que tem a ver, né, a parte hematológica, e ele também é um anti-inflamatório. Por isso que é usado em artrite, né, em outras doenças inflamatórias. Então, o ideal, sim, seria iniciar no segundo, no máximo, quinto dia, né? O segundo ao quarto dia é a janela ideal de sintomas, de início de sintoma. Não é quando você diagnostica, mas quando você começa a falar, quando você começou a iniciar? Iniciei 2 dias atrás, já devia estar começando, né, os sintomas, de acordo com os sintomas. Então, você falou diversos aspectos positivos do uso da hidroxicloroquina, deve ter ainda mais um monte aí que nem foram levantados aqui, mas tem uma infinidade aí de benefícios, né? As pessoas, elas têm ficado bem preocupadas, talvez por causa da imprensa, talvez por causa do que tem sido divulgado, né, de alguns estudos, aí a gente já vai falar disso, mas, por exemplo, efeito colateral, Fernanda, se você pega a bula de qualquer remédio, qualquer um, eu posso estar sendo leiga ou ignorante, mas eu acho que se você pega qualquer remédio, tem ali uma possibilidade de um efeito colateral, que não significa que você vai ter esse efeito colateral. Por que se fala tanto em efeito colateral? Quais são esses efeitos colaterais? Os efeitos colaterais, eles são tão grandes assim, a ponto de ser perigoso usar? Olha, se fosse tão perigoso assim, eles proibiriam, inclusive, para lúpus, para artrite e malária. Né? Se é uma medicação tão danosa, tão perigosa, né, praticamente venenosa, então, em doses normais, como eles estão dizendo e querendo que a gente acredite, não seria usada há tantos anos, mais de 70 anos que ela é usada. Ela foi descoberta na década de 30, que ia começar a aplicar para malária acho que na década de 40, 47, 40, acho que 47, por aí. Foi começada a usar mesmo. E ela está no rol das medicações do sistema de saúde, né, inclusive acho que até mundial, se eu não me engano, como uma das mais seguras que tem. É uma medicação segura. Então, a gente vê relatos o tempo inteiro de pessoas que usam há meses ou anos a dose que a gente usaria, né, que a gente usaria para o Covid, sem problema algum. E o Covid, você usa de 5 dias
né, até no máximo 10, mas geralmente 5 dias já é o suficiente. Então, não dá para entender por que as pessoas estão torcendo tão contra uma medicação que não tem realmente perigo praticamente algum. Existe efeito colateral, como você mesmo falou, qualquer medicação tem. Se a pessoa pegar para ler bula de qualquer medicação, não toma nada, né? Então, mas os efeitos colaterais, agora vamos falar sobre isso sim. Os efeitos que podem acontecer, agora olha só, a gente está falando de efeitos colaterais em pessoas que usam por um tempo assim longo, né? Pessoas que usam cronicamente a medicação, não de uma forma tão rápida, de uma semana. Pessoas que usam por meses ou anos. Então, elas podem ter sintomas como alguma coisa gastrointestinal, perder o apetite, é, ter diarreia, né? Isso é o mais comum. E mesmo assim não é tão comum, mas é comum. Agora, o que se tem medo, que está mais relacionado, inclusive, à superdosagem, né? Quando a gente faz uma dosagem muito maior do que aquela recomendada, que é as alterações cardíacas, né? E na retina também. Então, pode até acontecer, sim, visão turva no início, alguma lesão, no início que eu digo que de um uso prolongado. Pode até a pessoa começar a ter uma visão turva, algum problema de retina, mas que é reversível, é só você parar de usar. Assim como o bloqueio atrioventricular, que pode acontecer no coração e a nível, né, cardíaco, e também com uso prolongado, tanto é que as pessoas que usam não fazem eletro todo dia, nem toda semana, fazem um intervalo talvez de 3 ou 6 meses, para fazer um controle. E agora, o que pode acontecer numa superdosagem, que não é o que a gente quer fazer, é uma fibrilação atrial, realmente uma coisa mais séria. Mas isso está só relacionado realmente a uma dose muito grande da medicação de uma vez só. Que não é isso que a gente faz normalmente, né? Não faz, na verdade. Legal. Teve um estudo lá em Manaus que ele foi feito aí com alguns médicos, né? Pelo menos as pessoas se diziam médicas, né? Apesar delas terem CRM. E esse estudo, essa pesquisa foi feito com cerca de 80 pacientes, né? Não teve ali a dose placebo, teve só o uso da cloroquina e não da hidroxicloroquina. A dosagem foi extremamente maior do que a indicada, do que a recomendada. Então, alguns pacientes, eu acho que foram 11 pacientes que chegaram até a óbito, né? Esse estudo, ele acabou ficando muito famoso, não tanto no Brasil, apesar da gente falar bastante desse estudo aqui no Brasil, mas esse estudo acabou ficando mais famoso internacionalmente, inclusive algumas comunidades internacionais de medicina e de cientistas, eles falaram muito mal desse estudo, que foi um estudo absurdo, né? Os Estados Unidos, eles estavam com o pé atrás de liberar a hidroxicloroquina, citaram esse estudo para justificar aí a não liberação. Então, eu queria que você contasse um pouquinho do teu ponto de vista como médica, né? Falasse um pouquinho sobre esse estudo. Meu ponto de com relação a esse estudo, o meu ponto de vista, eu acho que é de todo mundo, né? Foi um genocídio, não tem outra palavra. Eles escolheram pacientes altamente vulneráveis, já, né, até do grupo de risco, pessoas bem debilitadas, fizeram a dose cavalar, parece que 4 vezes maior, né, do que o uso, do que a dose normal da droga, do remédio, e acabou acontecendo o que eu falei. Eles tiveram problemas cardíacos sérios, né? Então acabaram vindo a óbito por causa de atrogenia, de uso mal feito da medicação. Então, eu não tenho dúvida de que foi um estudo que foi feito com muita má fé, com a intenção mesmo de assustar a população e tentar provar que a medicação é mais perigosa do que o próprio vírus, que é um absurdo, um absurdo.
Essas pessoas envolvidas todas já deviam estar presas, ao meu ver, né? Ou pelo menos enfrentando algum processo muito sério, porque não se brinca assim com vida. É muito triste você saber que um colega se submeteu a isso. Então, não só médicos, mas todos os envolvidos, né? Os pesquisadores, que eu não sei o que, que eles eram, se eram médicos, se não eram, é, quem aplicou a medicação, quem cuidou, todo mundo envolvido. Acho que todo mundo ali é responsável por esse genocídio. Não tem outra palavra mais leve, desculpa. Então, foi um absurdo, esse estudo tem que ser rasgado, queimado e totalmente desconsiderado, porque não existe fazer o que eles fizeram. Um assassinato frio e brutal, eu achei. Foi um estudo encomendado, né, com interesse político, né? Então acabou que eles queriam provar um ponto, eles usaram ali alguns médicos como a manobra para conseguir fazer esse estudo. Boa parte desses médicos que fizeram parte, né, dessa pesquisa com o uso de cobaias humanas, enfim, eles eram pessoas que eram contra o medicamento, eles tinham um posicionamento político contra o governo atual, então a gente começa a juntar aí esse quebra-cabeça, né? Pensando um pouquinho no aspecto político da coisa, né? De politizar o medicamento, né? A hidroxicloroquina, ela tá muito difícil, né? O acesso hoje, eu acho que tem várias farmácias que nem tem mais, a gente não acha mais. Para você, que é médico, que trabalha aí diretamente no front, né? O remédio ele tem, né? Tá disponível, tem quantidade para poder ser usado. As pessoas que eventualmente elas tiverem a indicação médica para uso desse remédio, como é que elas acham esse remédio? E aí, depois a gente conversa um pouquinho sobre essa indústria farmacêutica e essas parcerias, né? Porque tem um outro remédio vindo aí também, que ele é um pouco mais caro, né? De repente tem alguns interesses, então comenta pra gente. Assim que o presidente falou da medicação e começou a se ventilar que essa medicação poderia melhorar, mas salvar vidas logo no início, matar o vírus, ser realmente a cura, até na minha cidade, que não é tão grande, sumiu. Sumiu, você não conseguia achar mais em farmácia nenhuma. No início, eu até pensei, de forma inocente, eu até pensei, nossa, todo mundo saiu para comprar e eu cheguei atrasada, só pode. Mas depois, como eu vi que estava acontecendo em vários locais, até hoje, está muito difícil, praticamente impossível de achar. Eu lembro de pessoas com lupus me ligando, perguntando, Fernando, o que, que eu faço? Eu tenho que tomar, eu não estou encontrando. E eu até soube que quem tem lúpus ou artrite, que toma cronicamente medicação, tinha que ligar para um 0800 qualquer. Eu não fui muito a fundo, para falar a verdade, não, mas tiveram dificuldade, porque antes você comprava medicação sem nada, sem nenhuma receita médica, né? E de repente virou uma medicação não só de receita comum, mas de receita branca controlada, o que dificulta mais ainda para o paciente também. Então, realmente sumiu. Eu tenho ouvido relatos de pessoas de outros estados também que não estão encontrando e está muito difícil. Tudo tem um limite. Você tem que saber a realidade do paciente. O paciente de SUS, eu trabalho só no SUS, então é um paciente que eu puder passar, que tiver na rede para ele pegar, eu faço. Então, eu prefiro, né? Sempre fiz isso, sempre trabalhei assim. Porque a gente sabe que o povo tem muita dificuldade. Então, para comprar medicação até barata, teoricamente, para eles não é. Então, é muita covardia, sabe? É covardia que se chama. Mas é isso. Está difícil de achar medicação, mesmo que a gente consiga burlar todo esse protocolo local e passar mesmo assim, o paciente não está conseguindo achar. A gente tem visto bastante falar sobre respiradores, né? Então, tanto a parte de respiradores, a gente comprou da China, veio estragado, ou alguns respiradores que na verdade nem era para fazer uso em seres humanos, umas pessoas da área médica falando que, olha, na verdade, o uso do respirador ele não é
tão eficiente como estão falando, né? Talvez tenha aí uma questão de superfaturar, né? A gente até tem visto aí alguns governadores comprando respirador por preços absurdos, né? Então, como é que funciona a Covid no final das contas? Ela é hematológica, ela é respiratória? Que diacho que é essa doença? Então, ela é uma doença que eu costumo falar sistêmica. Ela tem a fase inflamatória dela, a fase viral dela, que é a primeira fase, certo? Que é da replicação, daqueles primeiros sintomas, e é a fase que a gente quer fazer hidroxicloroquina para evitar a segunda fase, que é a fase inflamatória, que é o nosso organismo brigando contra o vírus. A grande maioria, mas vamos deixar uma coisa clara aqui, a grande maioria tem o vírus e não percebe, ou tem o vírus, tem sintomas muito leves que podem até passar despercebidos, e se cura sozinho, tá? E principalmente pessoas fora, né, do grupo de risco, e tem aquelas que sentem mais alguma coisinha e de fato, às vezes só com sintomático mesmo, ela melhora. Né? Até tem gente que não gosta de hospital, vai se automedica ali em casa e tá bem, teve e nem sabe. Então, essa é a grande maioria. Só para tranquilizar as pessoas, porque as pessoas também acham que, positivou, pronto, positivou, agora eu vou ficar grave. Não, não é qualquer um que fica grave. Tem um grupo de risco. Hoje a gente sabe que a obesidade, inclusive, está sendo um dos maiores fatores de risco também, tá? Um dos maiores. E, inclusive, em pessoas jovens, tanto o obeso quanto ex-obesos de bariátricas, tá? Então, a gente quer evitar que essas pessoas de grupo de risco são geralmente as que desenvolvem essa forma mais grave da doença, que é da forma inflamatória, que aí é o corpo da gente, nosso organismo responde de uma forma exacerbada ao vírus e acaba até se prejudicando, causando, sim, uma doença hematológica, né, uma coagulação intravascular disseminada, que a gente chama, que atinge, sim, os pulmões, também por isso causa dispneia, falta de ar, a oxigenação baixa, mas também atacam outros órgãos, né, o sistema nervoso central, o coração, né, podendo dar miocardite, os rins. Então, a gente sabe que também o intestino. Então, a gente sabe que ela também, por se espalhar através do sangue, então ela pode prejudicar outros órgãos além do pulmão. Com relação a respiradores, na fase tardia, claro que a gente tem que usar, a gente tem que ofertar o oxigênio, apesar de saber que as hemácias já estão, porque a hemácia é quem carrega o oxigênio, né, até o pulmão, e o CO2 para fazer aquela troca no pulmão. Então, a gente tem que ofertar o oxigênio, sim, ao paciente que está fazendo hipóxia. Então, tem o seu valor lá na reta final da doença, né? Então, dizer também que não é importante, mas eu acho o seguinte, se a gente tivesse protocolado isso desde o início da epidemia, desde quando a gente começou a ter casos aqui, e a gente já sabia que essas medicações já podiam evitar a evolução da doença, talvez a gente não precisaria comprar mais nenhum respirador, já que o Brasil, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto país no mundo com mais UTIs, isso proporcionalmente, tá, de acordo com a população. Então, a gente não precisaria, talvez, de mais respiradores, muito menos de hospitais de campanha. Porque se a gente pudesse tratar logo no início todo mundo, uma minoria ia evoluir. Tá? Também não é aquela coisa de todo mundo que tratar no início não vai, não, algumas vão, é uma epidemia, gente, a gente está lidando com um vírus novo, isso aí, qualquer epidemia, há óbitos, infelizmente, então, mas a gente tenta reduzir o máximo o estrago, né, a gente tenta poupar a vida o máximo possível, então eu acredito muito nisso, que a gente tinha a faca e o queijo na mão, e a gente perdeu a chance de ouro de ser o exemplo mundial.
de não deixar o paciente ficar grave, não ia ter colapso nenhum, e, aliás, não está tendo até agora nenhum colapso real, né, de não ter vaga, aquele desespero que todo mundo achou que ia ter, e o que justificou no início o isolamento, né, vamos achatar a curva para não ter o colapso, enfim, está seguindo, a epidemia está seguindo o curso dela normalmente, independente do isolamento horizontal, como está sendo feito de forma super arbitrária, e então acho que não precisaria ter comprado, se a gente tivesse feito isso. Mas, infelizmente, os pacientes mais graves vão ter que entubar mesmo, não tem jeito. Até porque a gente tem que levar em consideração que os pacientes também podem ter uma infecção secundária. Os pacientes internados que já estão ali no hospital, eles estão em um ambiente contaminado. Então, ele tem contato com bactérias. Então, que pode acontecer também com esses pacientes, é uma infecção bacteriana secundária e ter uma pneumonia e morrer até de pneumonia bacteriana, e não do Covid em si, mas dessa infecção secundária. Então, esses pacientes precisam, sim, no final, né, no terceiro estágio lá, quando tem uma síndrome, né, aguda, respiratória, né, mais forte, ele precisa, sim, de um suporte de oxigênio, mas isso seria uma minoria se a gente tratasse desde o início como a gente deveria. As pessoas, quando elas descobrem, de repente, que elas estão positivo, boa parte dessas pessoas já acham que vão morrer. Elas têm certeza absoluta que elas vão morrer, né? Então, isso daí é o pânico, é a histeria causada. Então, não é questão de negar a doença, falar que ela não existe. A doença existe, ela tem aí a sua gravidade, ela tem aí suas taxas de contágio e letalidade, mas existe todo um cenário feito, produzido pela imprensa, pelos governos, enfim, tá? Como é que a gente sabe que a gente está com Covid? Quais são, de fato, os sintomas? São sintomas gripais, a princípio, pode ter coriza, tosse, dor na garganta, febre, e os pacientes, lembrando que idosos geralmente não apresentam febre, tá? Por questões da idade mesmo, que seria outra explicação, mas idosos estão sempre, qualquer doença, isso a gente fala, idoso às vezes não apresenta febre. Então tem que ficar atento a outros sintomas, dor na garganta, a coriza, a tosse seca, diarreia, sim, pode acontecer, não é tão incomum, a falta de gosto, né, a falta de cheiro, esses são os sintomas mais comuns, e depois tem a famosa falta de ar, né, a dispneia. E, como você estava falando, eu quero aproveitar, se você me permitir, falar um pouquinho desse pânico das pessoas. É claro que tem que ser, é uma doença nova, é claro que a gente tem todo respeito, tanto é que a gente está nessa luta justamente para tratar no início, tá? Isso não é menosprezar, pelo contrário, é levar tão a sério a doença que a gente quer tratar logo no início, porque a gente sabe que se evoluir é complicado. Então, tem até outras drogas, que a gente até pode falar um pouco depois, que também estão sendo usadas, até na fase inicial, tá? Não só a hidroxicloroquina, a azitromicina e zinco, como na Prevent Senior. Eu aumentaria um pouquinho mais esse protocolo. Mas, voltando ao pânico, eu atendo pessoas que chegam lá com um quadro clássico de pânico, porque elas já sabem, porque as pessoas estão ligadas. Então, elas já sabem, se eu sentir falta de ar, pode ser Covid. E ela já começa a sentir... Sabe a pessoa que lê uma bula e fala, pode me dar dor de cabeça, estou com dor de cabeça. Pode me dar isso, então eu estou com aquilo, né? Então, eu estou com... Pode dar tontura, eu estou tonta. Tem gente que é assim, tem gente que se impressiona muito fácil. Então, eu estou atendendo muita gente, assim, em pânico, com falta de ar, somente com falta de ar, saturando super bem, 100% de oxigenação, sem mais nenhum outro sintoma, e você vê que a pessoa está nervosa, né, você vê que a pessoa, eu até tento conversar, você está nervosa, você está nervoso, tô, doutora, porque eu tenho filhos pequenos, você vê, é uma doença que nem acomete as crianças saudáveis, né, não acomete, você não vê criança morrendo por causa disso. Geralmente elas são vetores, inclusive. Por isso que o Osmar Terra sempre foi contra fechar colégio, porque as crianças acabam ficando com os avós e acabam passando para os avós, que são grupos de risco.
Então, as crianças, elas são mais vetores do que doentes, na verdade. Pouquíssimas apresentam a doença, algum sintoma, e mesmo assim, muito, muito pouco. Não fica grave. Então, eu tenho atendido muita gente assim. E é complicado, porque a mídia está em cima, apavorando mesmo. E eu vejo não só pessoas leigas, mas até colegas de trabalho, que trabalham na saúde. Sempre falo isso aqui. Quando alguém me pergunta, né, quando eu tenho oportunidade, eu vejo colegas, médicos, enfermeiros, apavorados. No início foi um tal de dar atestado que eu nunca vi. Outros eu já sei que estão tomando hidroxicloroquina preventivamente, coisa que eu não estou fazendo, porque eu prefiro pegar e ficar imune. Então, isso está acontecendo demais. O pânico já está instaurado. Infelizmente, para desfazer isso aí vai ser um trabalho muito grande. Então, além da mídia em cima, os governos te prendem dentro de casa, e isso também já é um fator estressante imenso, né? Causa uma depressão imensa na pessoa, a pessoa se sente enclausurada, que isso potencializa muito. A gente vai ver muito isso depois, como a gente está vendo em outros países que já saíram do pico, como que isso afeta psicologicamente as pessoas. Vai ter muita gente doente psicologicamente aí. Então, Fernanda, a pergunta final para a gente acabar aqui a nossa entrevista. Estamos indo para o apocalipse zumbi, Fernanda? Será que chegamos nisso? Será que vai ser o Walking Dead ou isso daí é só ficção e, na verdade, as coisas estão muito mais tranquilas? Olha, apesar de eu amar essa série, tá? Minha série preferida, tá? Não, estamos muito longe disso, gente. Graças a Deus. Olhar dados até da Itália mesmo, nesse mesmo período, do ano passado, morreram, acho que até menos pessoas do que o ano passado, né? Lá a gente sabe que teve muita coisa errada também, alguns outros lugares também, por interesses políticos, que isso acaba com o coração de qualquer médico sério, pelo menos, né? Um interesse político. Eu sou altamente politizada, mas se o Nine Fingers falasse alguma coisa de uma medicação e realmente funcionasse, eu não ia pensar duas vezes, entendeu? Então, isso tem que ser uma coisa totalmente acima, além da política, né? A política, na verdade, está lidando com vidas, né? Com o sofrimento das pessoas, e não só com relação ao Covid em si, mas ao isolamento, e todo esse pessoal que está aí passando por outros problemas, fome, problemas psicológicos, problemas financeiros, que isso vai piorar muito a saúde daqui para frente, se a gente continuar mantendo esse ritmo aí. Então, estou à disposição, quem quiser tirar qualquer dúvida, continuo na luta, continuo lutando, não só na linha de frente, mas também ali no Twitter, ali, para ver se a gente consegue melhorar essa situação, né? Então, eu agradeço, foi um convite muito carinhoso, eu estou me sentindo muito honrada e muito feliz em poder participar de um canal que eu já sou fã, né? O Vista Pátria é maravilhoso, faz um serviço maravilhoso para a gente. Então, muito obrigada, e qualquer coisa, estamos à disposição. Fique ligado aqui no quadro Pátria em Foco do seu canal preferido, Vista Pátria. Eu sou a Tef Ferrari e essa foi a nossa entrevista de hoje.